Olá, meus irmãos, tudo bom? Graça e paz. Olha eu aqui mais uma vez e talvez esse seja o último vídeo que eu faço aqui no Japão, na correria da mudança. Logo, logo eu tô indo pro Brasil. E eu não posso deixar de fazer esse vídeo porque eu tinha prometido para a irmã Marcela, lá do grupo do Telegram. Em dezembro eu estava lá conversando com os irmãos e surgiu a pergunta da irmã. E eu estava meditando sobre esse assunto, que é o seguinte, que às vezes a gente quer falar das coisas do Senhor, principalmente no que diz respeito aos últimos dias, tudo que está acontecendo. E as pessoas não nos ouvem. E são pessoas sinceras, pessoas que você vê ali um testemunho de fé, pessoas de oração. Por que acontece isso? Então eu queria deixar essa palavra para vocês. Não sei se vai ficar muito bom o vídeo, porque eu estou no carro, vou fazer aqui mesmo, tá batendo sol. Mas eu acredito que o mais importante é vocês prestarem atenção no que eu vou falar aqui agora. Pode escutar aí sem ver a imagem mesmo. Mas eu quero ler a pergunta antes disso, tá? A pergunta dela é o seguinte. Vamos lá. Pastor, se na parábola das virgens fala que todas dormem, mas metade está com azeite, sendo o azeite o Espírito Santo, hoje a igreja está dormindo? Eu pergunto porque conheço pessoas que são tão dedicadas na obra de Deus, são fervorosas na oração e no viver pela fé, mas ao mesmo tempo vejo que não buscam ou não veem o que está acontecendo no mundo. Depende também da nossa vontade em querer compreender as coisas. O Espírito Santo, ele trabalha somente onde nós permitimos que trabalhe em nossa mente e vida, ou trabalha por completo, mas com tempo? Já que na palavra diz que existe tempo para todas as coisas. Às vezes penso se erro em falar de coisas que elas não acreditam. Bom, eu acredito que todos nós já passamos por isso, porque lá em Eclesiastes 3 fala que há tempo de falar e tempo de ficar calado, mas não existe um tempo de aprender e não aprender. Pelo contrário, Oséias diz que nós temos que prosseguir em conhecer ao Senhor, e o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, conhecimento é necessário. Mas nós temos que também entender que lá em 1 Coríntios 8, versículo 1, Paulo vai dizer que o conhecimento, o saber incha, mas o amor edifica. Então, todos os dons que foi dado para a igreja, nós sabemos que o dom por excelência, vamos buscar com zelo os melhores dons, e o caminho mais excelente que Paulo vai nos apresentar é o amor. Então, como que nós vamos lidar com essa situação? Você tem um contexto, sim, eu creio que a gente vive um tempo que a igreja está dormindo, porém, eu faço parte da igreja. Muitas vezes nós temos momentos que nós estamos dormindo também. E sempre tem aqueles que estão despertos e estão nos alertando, e nós acordamos. Então a nossa vida em Cristo é assim, é de altos e baixos. Por isso que nós temos que perseverar. Lucas vai dizer isso, Mateus não, mas Lucas vai dizer lá no sermão profético que é na perseverança que nós vamos ganhar a nossa alma. Então nós precisamos perseverar sempre em fazer o bem. Agora, por que 10 dormem e ali representa toda a igreja? Não, eu creio que a igreja é representada no número 12. Então, quando nós pegamos a parábola das 10 virgens e ligamos ali com Apocalipse 11, das duas testemunhas, 10 mais 2 dá 12. Então, você tem 10 dormindo e 2 que estão ali acordadas, profetizando. Então, eu creio que nós precisamos fazer parte desses que estão vigilantes. Agora, esses irmãos que são dedicados à fé, à oração, às vezes não querem escutar o que nós temos para falar. E nós ficamos muito irritados. Por isso que o amor não se exaspera. O amor não pode ficar irritado. E se você tem buscado do Senhor e Ele tem acrescentado na sua vida pelo Espírito, você conhece coisas que você não conhecia antes. Isso é graça de Deus. Então, por definição, conhecer mais, saber mais, é saber mais que os outros. E se você sabe mais que os outros, o conhecimento é isso. Quando você conhece, por definição é isso, saber mais que os outros. Então, o seu horizonte de consciência vai expandir e você vai ver coisas que você não via antes. E você fala, poxa vida, como eu era cego. Não é muitas vezes assim que a gente se coloca diante das situações que a gente vê no mundo. Várias, por exemplo, assim, você vai estudar engenharia comportamental.
como os governos deste mundo usam dessa técnica para poder manipular as pessoas. Aí você fala, vai explicar isso para alguém, a pessoa não está nem aí porque você vai falar. Mas uma coisa é importante, nós precisamos ter paciência com esses irmãos, porque uma hora esses irmãos vão despertar. Mas eu acredito que nós não podemos ficar toda hora ali falando. Quando 1 Timóteo 4 vai falar assim, Paulo vai falar que nós temos que pregar a palavra em tempo oportuno e fora de tempo, não é que você vai toda hora falar, mas todas as oportunidades você vai ali ter aquele momento para falar. Mas temos que, como também ele vai dizer em Efésios, quando ao falar, nós temos que dar o quê? Graça aos ouvintes. Então a gente tem que esperar o momento certo. E é interessante porque, olha que, assim, eu acho que esse texto aqui vai elucidar bastante todo o nosso contexto. O contexto que nós estamos vendo as coisas acontecendo, agentes, né, de governo, trazendo aí questões que a gente sabe, né? Não vou ficar falando aqui, já a gente compartilha isso lá no grupo do Telegram, mas tudo uma preparação já de programação preditiva, questão da moeda digital, várias coisas que estão nos impondo, e a gente sabe que isso é uma preparação para o contexto do reino do anticristo. Mas lá em Mateus 24, não, eu vou ler Marcos, porque só em Marcos que vai falar isso, tá, irmãos? Em Mateus e Lucas não vai ter esse detalhe. Qual é o detalhe? Quando Jesus vai falar do sermão profético ali, Mateus 24, muitos acreditam que Jesus está falando para todos os discípulos, mas não foi para todos. Mateus vai falar que os discípulos chegaram até ele, Lucas também, mas Marcos ele vai especificar, ele vai trazer um detalhe importante. Olha o que vai dizer lá em Marcos 13, versículo 1. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos, mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse, vê essas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí ele vai falar agora dos princípios das dores, né? No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Ou seja, só 4 discípulos. Pedro, André, que são irmãos, e Tiago e João, que também são irmãos. Não foram os outros. Cadê os outros 8? Os outros 8 não ouviram esse sermão profético. Foram só 4. Então, muitas vezes, nós queremos empurrar as coisas para irmãos que não estão preparados para ouvir ainda. Precisa de um tempo. Porque a Escritura nos ensina coisas preciosas. O escritor de Hebreus, eu creio que foi Paulo que escreveu essa carta. Então, vai falar assim que ele não poderia, ali em Hebreus 5, que ele não poderia dar alimento sólido porque ainda eles eram meninos. Então tem muita coisa que se você vai falar para uma criança, ela vai ficar assustada. Então você precisa ter paciência com a criança. E você vai ali, dar um leitinho, dar uma comida mais leve. Você não vai dar uma feijoada pesada para essa criança, porque ela vai ter uma congestão. É assim eu vejo na nossa vida espiritual. Tem coisas que você estuda que você tem que engolir seco muitas coisas, ficar quietinho, só observar, mesmo que a pessoa está falando a maior besteira, e você vê que é um irmão sincero, aí você vai introduzindo aos poucos. Você vai despertando nesse irmão curiosidades. Então, às vezes, nós precisamos disso. E eu falo isso aí com uma experiência minha mesmo. Quando eu começava a estudar esses assuntos, eu queria falar, e eu percebia que as pessoas já não queriam ouvir. Então a gente acaba se tornando meio chato, e isso não é bom, porque às vezes o silêncio é uma boa resposta para aquele momento. Por isso que nesse texto, quando eu li, eu falei, poxa vida, eles foram perguntar. Então, muitas vezes a gente tem que deixar esses irmãos vir perguntar algo para nós. Você continua estudando. Então, você se cerca de pessoas ali que têm a mesma... ama as mesmas coisas, rejeita as mesmas coisas. Por isso que o grupo do Telegram que nós temos ali é para isso, para a gente compartilhar. Porque às vezes a gente fica isolado mesmo, não tem jeito. E a gente tem que saber lidar com a solidão.
Eu sei que nós gostamos de estar com pessoas, mas aí tem a internet, e graças a Deus que a gente tem essa possibilidade para poder estar junto, falando da palavra. Mas é isso. E vai chegar um momento, irmãos, que eu creio que nós vamos ter que ficar quieto. Eu digo isso quando a iniquidade começar, já está se multiplicando, mas quando começar o negócio ficar mais avançado, mais e mais, tem um texto lá em Amós, que eu vou até encerrar com esse texto, vai dizer o seguinte, depois vocês leem o capítulo 5, está falando de um contexto dos últimos dias ali, mas eu vou pegar só o versículo 13. Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Essa aqui é uma versão que eu estou lendo, mas eu vou pegar uma outra versão aqui, que é a revista atualizada. Se eu não me engano, essa aqui que eu peguei é a NVI. Que quem mandou para mim esse versículo foi o pastor Felipe, na época eu até anotei. Mas eu não anotei a versão. Mas lá em Amós 5,13, na revista atualizada, diz assim, ó. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Então a gente tem que guardar o silêncio, porque o tempo é mau, não adianta. Vai chegar um momento que nós vamos falar, as pessoas não vão entender o que nós estamos falando. Por quê? Observe que o que está acontecendo no mundo não é somente agendas que a gente vê assim como LGBT, que é a agenda Sodoma e Gomorra, não é essa agenda, a agenda da eugenia, que é o vem com aborto, várias agendas aí anticristãs, mas também é uma agenda de emburrecer as pessoas. Tanto que você tem essa questão da linguagem aí que eles querem modificar. Então, à medida que você modifica a linguagem, como é que a gente vai se comunicar? Como é que a gente vai... Se a gente falando, às vezes tentando falar bem, a gente não consegue se expressar, imagina você modificando e rebaixando, reduzindo, assim, para as pessoas ficarem burras mesmo. Como é que você vai explicar as coisas? Então, eu vejo que nós estamos chegando num tempo que nós vamos ter que ter muito discernimento do Espírito Santo, porque nós vamos ter que expulsar demônio. Realmente, irmãos, vai ter um momento que a gente não vai ter o que falar, mas é viver o Evangelho e pedir a Deus os dons espirituais para que a gente possa ter discernimento. Porque tem pessoas que já estão negando a realidade. Quando você começa a negar a realidade e ir para o idealismo, você acaba dando, assim, uma brecha muito grande para Satanás e vai ter muitas pessoas que vão estar endemoniadas. Por isso que lá em Apocalipse 9 vai falar da quinta trombeta que vai sair ali, da estrela que vai cair, etc e tal. E você vai ver ali de gafanhotos, ali está falando de demônios e de pessoas que vão estar possuídas pelo demônio. E nós temos que entender essa ação do maligno. Então por isso que nós temos que, não é muito falar, você vai ficar calado, mas vai buscar o poder de Deus. E é interessante, porque nesse contexto de Amós, você vai observar o seguinte, que eu não vou ler tudo, tá, irmão? Senão vai ficar muito extenso. Mas o apóstolo Paulo vai usar isso em Romanos no capítulo 13, uma parte aqui de Amós, que ele vai dizer assim, ó, deixa eu pegar aqui. Ó, versículo 13, portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Olha que interessante. Então, ele está falando de guardar o silêncio, mas nós que guardamos o silêncio, continuemos nos apegar ao bem e aborrecer o mal. Mas como? Na nossa vida, testemunho. Tem uma frase do São Francisco de Assis que ele vai dizer assim, ó, se possível, prega o evangelho com palavras. Ou seja, você precisa viver o evangelho. Amar. À medida que você vai vendo muita iniquidade, a gente fica irritado. Não fica irritado quando a gente vê um monte de pessoas cometendo iniquidade? E a gente às vezes fala com palavras duras, não sabemos ter sabedoria no falar. É aí que entra o quê? O amor. Se apegar ao bem. E Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 13, versículo de número 9 e 10. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal e apegando-vos ao bem. Amós.
Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, você tem que preferir isso, a honra uns aos outros. Então, o seu amor tem que ser sem hipocrisia. O que é hipocrisia? Essa máscara. Não é você dizer, eu amo, mas você amar a pessoa, detestar as práticas más que ela comete, mas ainda assim ter a paciência para conduzir ela a Cristo. Aí que está a chave. Porque tem pessoas que a gente tem como irmãos e nós não suportamos a fraqueza desses irmãos. Mas são irmãos que você vê que tem sinceridade, que está ali, ainda que meio errado, e você quer que a pessoa faça corretamente, mas estão fracos na fé. É por isso que em Romanos vai falar isso, Romanos 13, mas em Romanos 14, Paulo vai falar do irmão fraco e do irmão forte. E o irmão forte também está errado, porque ele está julgando, está desprezando o fraco. E o fraco está julgando o forte. Mas no capítulo 15, ele vai falar assim, ó, nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos mais fracos e não agradar a nós mesmos. Então, a chave está aí, no amor. Um amor, não esse que nós... Eu sei que quando se fala de amor, as pessoas ficam até meio assim, só fala de amor. Parece essas pregações aí, coach, né, que o pessoal quer amor para lá e para cá. Não, eu não estou falando de um amor estético, um amor, uma casca, só palavras para dar impressão. Não, realmente é viver. E amar é suportar o mal. Amar é ter paciência. Amar não é se exasperar. É vida de testemunho. Então por isso que esses irmãos que você tem pregado, que tem rejeitado, que às vezes falam duro com você, tenha paciência. Porque uma hora Deus vai fazer grandes coisas. E eu digo isso daí por várias experiências que eu tive com a igreja. Eu tô indo agora pro Brasil e assim, eu fico com o coração partido mesmo, porque são 17 anos que eu tô aqui com o meu pastor. Nunca procurei outro lugar, nunca congreguei com outro pastor. Então eu pude conhecer o meu pastor de fato, o pastor Marco, não somente a qualidade, mas os defeitos, e ali é como diz a palavra, que é ferro afiando ferro, né? E isso que é desenvolver as virtudes cristãs. E eu preciso de muito ainda. Na verdade, eu acredito que essa experiência que eu vou ter no Brasil vai ser uma nova experiência, uma experiência que realmente eu creio que eu vou crescer mais e vou ser mais aperfeiçoado, porque eu acredito que o que nós precisamos nesses dias, para esses últimos dias, é que o amor não se esfrie. Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriariam. Por que se esfria? Porque você não suporta ver tanto mal, você quer agir com a força do seu braço. Mas quando você se enche de amor, você vai ver práticas terríveis, mas você vai olhar com compaixão para aquelas vidas e falar, não, essas pessoas precisam de salvação. E você vai pregar o evangelho do arrependei-vos, mas não é o arrependei-vos com ira, com raiva, né? Porque muitos pregam o arrependimento, se não se arrepender, você vai para o inferno. É meio que... É uma verdade isso? Sim, mas muitas motivações são porque a pessoa está vendo a prática do mal e quer que a pessoa vá para o inferno mesmo. Mas esse não é o nosso desejo, que as pessoas vão para o inferno. Pelo contrário, o nosso desejo é que todos se arrependam. Então esse é o nosso sentimento. É dizer sim de um inferno, de um lago de fogo, mas se doer, se compadecer, porque aquelas pessoas vão para lá. E não é aquele lugar que a gente quer que essas pessoas vá. Então a gente ter paciência para falar quantas vezes for necessário. Se você tem buscado conhecimento, se você tem buscado estudar mais a palavra de Deus, não deixa isso te inchar. Porque o conhecimento vai te inchar. Mas o amor, com o amor, vai edificar as vidas. Amém? Deus abençoe a sua vida. Talvez esse seja o último vídeo mesmo. Continue orando por mim, pela minha família. E eu agradeço a todos os irmãos aí do Telegram, que tem uma paciência enorme, porque era para esse grupo já estar vazio, mas ainda os irmãos permanecem lá. Mas à medida que eu tiver assim oportunidade, eu vou fazendo os vídeos aí para passar para vocês, mais estudos. E é isso. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.